Você já percebeu como a vida espiritual vai ficando morna sem que a gente note? É quase imperceptível. Um dia você está orando com intensidade, sentindo a presença de Deus, chorando, ardendo por Ele. E de repente, meses depois, você percebe que sua fé virou apenas uma rotina silenciosa. Nada muda, nada mexe, nada toca. E você tenta justificar dizendo, é só uma fase. Mas lá dentro, você sabe que algo se perdeu. Lembra quando sua fé era viva? Quando o Espírito Santo parecia conversar com você em cada detalhe. Quando uma simples leitura bíblica já te quebrava por dentro. Pois é, o que aconteceu com esse você? A verdade que quase ninguém admite é dura. O problema não é Deus estar longe. É você ter se acostumado ao silêncio. Você ora, mas não sente nada. Busca, mas não encontra. Não porque ele se escondeu, mas porque a alma ficou anestesiada. A rotina, o cansaço, o barulho, a pressa, tudo isso vai matando lentamente a sensibilidade espiritual. E o mais perigoso? Você aprende a conviver com isso. Aprende a viver com pouco. Começa a chamar de normal aquilo que é na verdade um alerta. Sentir o Espírito Santo não é automático. Ele não força a entrada, não invade, não grita. Ele sussurra. E para ouvir um sussurro, você precisa estar desperto. Só que muitos cristãos hoje vivem fé de aparência, não de profundidade. Presença sem presença. Vida espiritual sem vida. Uma fé que fala sobre Deus, mas não vive com Deus. Uma fé que conhece versículos, mas não conhece o vento suave que toca a alma. E talvez essa seja a ferida mais profunda deste capítulo. Você perdeu a presença. E nem percebeu, mas está percebendo agora. E isso é o primeiro sinal de que o Espírito Santo começou a te despertar de novo. Pouca gente entende isso de verdade. E talvez por isso tantos cristãos vivem confusos, achando que o Espírito Santo vem e vai conforme o dia, conforme a emoção, conforme o clima espiritual. Mas a verdade bíblica é muito mais profunda e muito mais séria do que isso. O Espírito Santo não é um sentimento que aparece quando você está emocionado. Não é uma energia boa que flui no ambiente. Ele é uma pessoa, real, viva, presente. Uma pessoa que fala, direciona, confronta, consola e ensina. Uma pessoa que tem desejo, vontade e voz. Mas poucos cristãos aprenderam a ouvir essa voz. É aqui que a maioria erra. Eles acham que sentir nada significa que Deus está longe. Mas ausência de sensação nunca foi ausência de presença. A confusão está justamente na expectativa errada. Muitos esperam um fogo, um impacto, um ambiente carregado de emoções, quando o Espírito trabalha de um jeito completamente diferente. Ele fala no sussurro e não no barulho. Ele orienta no silêncio e não no tumulto. Ele guia pela paz e não pela ansiedade. O problema nunca foi Deus parar de falar. O problema é que nós lotamos a alma de ruído. O excesso de distrações, a mente acelerada, o coração inquieto. Tudo isso cria uma névoa espiritual que impede você de perceber o que o Espírito está dizendo há muito tempo. Ele não compete com aquilo que rouba sua atenção. Ele não força espaço. Ele não briga com o excesso de estímulos que você mesmo colocou na sua rotina. Ele apenas aguarda. Ele espera o momento em que você desacelera o suficiente para distinguir o sussurro dele. E aqui está a revelação. O Espírito Santo não desapareceu. Foi você que deixou pouco espaço para ele se manifestar. Ele continua falando, continua guiando, continua mostrando o caminho, mas só ouve quem aprendeu a silenciar o mundo para ouvir o céu. O que você sente pode variar, mas quem ele é, nunca muda. Capítulo 3. O método da sensibilidade espiritual. Chegou a parte prática. Não é mais teoria nem esperança vaga, mas uma técnica com nome, passos claros e efeito real. O protocolo dos 3 silêncios é simples porque o Espírito não pede complexidade. Ele pede espaço. E espaço se cria com disciplina curta e contínua. Primeiro vem o silêncio do corpo. Durante meio minuto, ajeite sua postura como quem honra a presença de Deus. Respire fundo, lentamente, como quem solta o peso do dia. A intenção é avisar ao seu corpo que o modo de alerta terminou. A neurociência mostra que a respiração profunda reduz a agitação interna e abre caminho para a escuta espiritual. Depois vem o silêncio da mente. Durante o mesmo intervalo, aceite que pensamentos apareçam, mas não lute contra eles. Escolha um verso curtíssimo, como Vem Espírito, e repita com suavidade. Cada repetição funciona como uma pequena âncora que interrompe o excesso de pensamentos e direciona sua atenção. A psicologia chama isso de atenção dirigida, quando você desloca o foco do ruído para algo sagrado, estabilizando o coração. Por fim, o silêncio da alma.
Fale em voz baixa ou apenas pense a frase Espírito Santo fala comigo. Aguarde sem ansiedade. Observe qualquer movimento interior, seja uma paz leve, uma clareza repentina ou apenas a sensação de que alguém está perto. A parte espiritual aqui é relacional. Você não força, você responde. Com o tempo, este ato reacende sua capacidade de perceber a presença divina. Por que isso funciona? Porque essa prática combina descanso físico com foco mental e abertura espiritual. Menos tensão no corpo, menos corrida de pensamentos e mais disposição para ouvir. A ansiedade se dissolve, o interior se alarga e a sensibilidade espiritual começa a emergir novamente. Uma mulher chamada Maria contou que passava meses sem sentir nada. Aplicou o protocolo por algumas noites e descreveu um sopro de paz e uma palavra curta que a guiou exatamente no que precisava. Não foi espetáculo, foi presença. Lembre-se sempre, não é emoção, é consciência da presença. Quer sentir isso? Faça hoje. 90 segundos. Só isso. Capítulo 4. Quando o Espírito Santo transforma o antes e depois. Antes de entender a ação do Espírito Santo, a vida espiritual parece sempre pesada. A fé fica fria, quase mecânica. Você ora, mas as palavras parecem cair no chão. A alma carrega culpa constante, como se estivesse sempre devendo algo a Deus. A preguiça espiritual cresce sem ser percebida, e até o que antes era prazer, agora parece obrigação. A ansiedade domina os pensamentos e o medo define decisões. É um ciclo silencioso que muitos vivem, mas poucos admitem. Parece que algo está errado, mas você não sabe exatamente o que. E o mais doloroso é sentir que já teve mais de Deus do que tem agora. Como se tivesse perdido algo precioso no caminho. A vida vai ficando cinza, automática, sem direção. Mas quando o Espírito Santo começa a transformar, tudo muda de lugar. Não de forma dramática ou barulhenta, mas de forma profunda e quase invisível. A primeira mudança é a direção. De repente, você sabe para onde ir. Há uma clareza suave, como se os caminhos começassem a se alinhar. Depois vem a paz. Não aquela paz emocional que dura minutos, mas uma paz profunda que permanece mesmo em dias difíceis. Você desenvolve consciência espiritual. Começa a notar pequenos toques de Deus, pequenos avisos, pequenas confirmações. Sua força na tentação cresce, não porque você fica perfeito, mas porque a presença dele se torna mais real do que o desejo. E então surge propósito. Aquela sensação de estar vivendo sem sentido desaparece, porque agora existe uma missão dentro de você. E aqui vai a frase que segura você no ponto mais importante deste vídeo. Não sai agora, porque o que vou te dizer agora é a chave que ninguém te contou. A transformação do espírito não começa quando você sente algo. Ela começa quando você se torna sensível o suficiente para perceber o que ele sempre fez. O antes e o depois não dependem de emoção, mas de percepção. Antes, você vivia sozinho tentando se consertar. Depois, você vive guiado por alguém que sabe exatamente quem você é. O Espírito Santo não conserta apenas sua vida, ele redefine sua história. Quer saber a parte mais forte sobre isso? Ela continua no próximo capítulo. Quer seguir? Então vem comigo. Capítulo 5. A identidade selada e o chamado suave. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso já é, por si só, um sinal espiritual. A maioria das pessoas desiste no meio do caminho, perde o foco, pula para outro vídeo, foge da profundidade. Mas você não. Você permaneceu. E essa permanência revela algo sobre a sua identidade que talvez você ainda não tenha percebido. O Espírito Santo chamou você para despertar. Não é uma frase bonita. É um diagnóstico espiritual. Há algo dentro de você que se recusa a aceitar uma fé morna, uma vida superficial, uma relação com Deus que se resume a costume e rotina. Há uma inquietação santa dentro de você, e essa inquietação é uma prova de que o Espírito está movendo sua alma para algo maior. Você não é alguém tentando sentir Deus. Você é alguém sendo guiado por Ele. Essa é a diferença entre quem vive correndo atrás de experiências e quem vive caminhando na presença. Sua identidade não é insegura, instável ou fraca. Sua identidade é selada. Selada pelo Espírito que habita em você. Selada pela voz que insiste em te despertar. Selada pelo propósito que Deus colocou em seu espírito, mesmo quando você achava que estava vazio. E é por isso que este capítulo é tão importante, porque identidade sempre vem antes de transformação. Quando você entende quem você é, você entende quem te guia. Agora, aqui vai uma única ação. Apenas uma.
Hoje à noite faça o protocolo dos 3 silêncios. Só isso. Não complique, não aumente nada, não transforme em ritual pesado. Apenas separe 90 segundos. Corpo em silêncio. Mente em silêncio. Alma em silêncio. E observe. Apenas observe o que começa a se mover dentro de você. O Espírito Santo não precisa de horas para falar. Ele precisa de espaço. E você acabou de aprender a criar esse espaço. Fecho com isso. Você não está apenas ouvindo um vídeo. Você está respondendo a um chamado. E o chamado não é para sentir mais. É para viver desperto. O resto, o Espírito faz.